Reserva de emergência, o que é e por que você precisa de uma. Você já imaginou se amanhã tivesse que enfrentar uma emergência financeira? O fundo de emergência poderia ser a sua salvação. Vamos entender o que é e como montar uma reserva de emergência. Para quando aquele imprevisto, que infelizmente quase sempre acontece, você tenha como resolver ele. Imprevistos acontecem, infelizmente, seja ele uma emergência médica, uma perda de emprego ou mesmo a quebra do carro. Ninguém está 100% protegido contra essas situações. E é aqui que entra o fundo de emergência. Neste vídeo eu vou te explicar o que é a reserva de emergência e como ela pode te salvar caso aconteça algum imprevisto. E principal, como montar ela. Muito importante, hein? Isso para que você esteja preparado para qualquer imprevisto que aconteça. A reserva de emergência é basicamente aquela aplicação que você guarda para emergências financeiras, que podem ser quase que de qualquer natureza. Ela é o seu colchão de segurança. Ela é a sua linha de defesa contra os contra-ataques da vida, hein? E quando, principalmente, as coisas não saem como planejado. E a gente sabe que planejamento não é bem o ponto forte do brasileiro, né? Então a reserva de emergência é quase que um recall, né? Quase que um airbag por conta desse planejamento e, claro, imprevistos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, a reserva de emergência acaba tendo esse papel de segurança, esse colchão não só de liquidez, mas novamente um colchão de segurança que ajuda, querendo ou não, a te dar um sono mais tranquilo, que é muito importante, principalmente no dia de hoje. Essa reserva de emergência deve ser usada apenas em casos de emergência real. Ah, mas pintou aqui uma oportunidade no Bitcoin, pintou uma oportunidade aqui, enfim, comprar um terreno. Esse não é o intuito, não é o foco da reserva de emergência. E se você fizer isso, você vai estar colocando em perigo o seu planejamento financeiro. É como se fosse a fundação da casa. Você tirasse um pilar fundamental. E a falta desse pilar pode arruinar todo o seu projeto. Então, vamos deixar cada pilar no seu lugar. A ideia é que você ter esse dinheiro separado é justamente para que você não precise vender os seus bons investimentos pensando no longo prazo, nem tenha que se endividar para ter que corrigir esse imprevisto. Então, por isso que ela é muito importante no seu planejamento financeiro. Mas a pergunta que fica é, por que você precisa realmente ter um fundo de reserva de emergência? Porque imprevistos são inevitáveis. É, como diria a lei de Murphy, se algo pode acontecer, vai acontecer. Não é que Murphy dizia que tudo vai dar errado. Não, é apenas uma questão de probabilidade. Então, se algo tem a probabilidade de acontecer, pode acontecer. Que não somente vai acontecer 100% dos casos, mas se acontecer, você vai estar preparado graças à sua reserva de emergência, graças ao seu planejamento, graças ao seu colchão de liquidez, a fundação e aquele pilar que você não tirou e a casa não caiu. E sem uma reserva de emergência, você pode ser obrigado a pegar um empréstimo. O pessoal até brinca, né? Que a reserva de emergência do brasileiro é parente, amigo, é Deus. Deus ajuda, sem dúvida alguma. Mas é importante que você faça a sua parte também. E ter um planejamento mínimo de como ter uma reserva de emergência vai te evitar a sair de muitas ciladas, muitas roubadas que imprevistos podem te colocar. Então, tenha ela realmente como importante. Senão, além de ter que fazer empréstimos, você pode ter que vender parte da sua carteira de investimentos, se você tiver, ou além de se endividar do modo convencional, não tão caro, você pode talvez buscar opções de crédito mais onerosas, como cheque especial, cartão de crédito, em alguns casos, para quem gosta desse tipo de mercado, agiotas. Então, a reserva de emergência, ela pode te tirar desse tipo de situação, desde que você tenha uma. Imagine que você tenha investimento em ações blue chips que você pensou para longo prazo, como uma boa oportunidade de investimento, ou mesmo para operações um pouco mais curtas, pensando daqui a 6 meses, um ano, por exemplo. E Deus o livre guarde, você venha perder o emprego, que seja demitido. Ainda mais nos dias de hoje, né, que o mundo está mudando tão rápido e o que parecia tão certo acaba perdendo total segurança por conta da competição, por conta das mudanças do mercado. Se você não tiver um fundo de emergência, você pode ser obrigado a vender as suas ações em um momento de baixa, provavelmente no pior momento. E além de você já estar passando por todo aquele caos, aquele momento não tão confortável que é a perda de emprego, você ainda vai ter que lidar com a perda no mercado financeiro. Então, o dinheiro que você já precisaria naturalmente para, por exemplo, ter que pagar suas contas, ter que honrar seus compromissos, você, além de ter que tirar das suas aplicações, você ainda vai ter que tirar perdendo.
Então, por isso que local de reserva de emergência, renda fixa, com segurança, liquidez e previsibilidade, sem pestanejar. Agora que você já entendeu a importância de ter uma reserva de emergência, a pergunta é: quanto você deve ter no seu fundo de reserva de emergência? A recomendação ideal é que você tenha lá de 3 a 6 meses da sua renda média mensal em reserva de emergência. Alguns falam dos seus custos mensais. Só que não, o ideal é que você também não pare de viver. Porque senão, além de você já estar passando por um momento difícil de uma recolocação no mercado de trabalho, por exemplo, você ainda vai ter aquele dissabor de só viver para pagar conta, até ter uma realocação. Então, o ideal é que você, de fato, tente ou busque replicar o seu salário mensal. Assim você vai ter uma maior segurança, maior colchão de liquidez, pensando, por exemplo, numa sua recolocação no mercado de trabalho. Por exemplo, eu ganho R$5.000 por mês. Então, o ideal para mim é que eu tenha lá de 6 a 12 meses, ou seja, de 30 mil a 60 mil reais guardados, investidos em renda fixa, com o intuito de ter a minha reserva de emergência, para caso, como eu já comentei, algum imprevisto aconteça. Esse valor deve garantir que eu consiga reorganizar a minha vida financeira caso aconteça algum imprevisto, sem tanta pressa, sem ter que me endividar ou sem ter que perder a dignidade para isso. Então, a reserva de emergência tem esse intuito de dar essa segurança, esse colchão de liquidez, de sono tranquilo. E claro, não só perder emprego, mas claro, venha acontecer alguma situação de saúde, a reserva de emergência que vai te dar segurança para talvez se ajudar em um momento de dificuldade de saúde ou ajudar alguma pessoa amada, em que, em muitos casos, o dinheiro acaba sendo maior do que se espera gastar. Então, a reserva de emergência, sem dúvida alguma, pelo menos ajuda naquele primeiro momento, no susto, até arrumar a casa. Então, normalmente isso que acontece. A reserva de emergência é justamente para te dar a segurança até você ver um cenário um pouco mais claro. Você vê a luz no fim do túnel. Porque quando algum imprevisto acontece, muita gente fica atordoada. Meu Deus, o que eu vou fazer a partir de então? O que é que eu faço? Literalmente. Então, a reserva de emergência vai te dar tranquilidade para que você pense com calma qual é o próximo passo. E, enquanto isso, você vai com ela resolver os problemas mais imediatos. Agora, onde eu devo deixar a minha reserva de emergência? Ideal, como eu já falei, em renda fixa, com segurança, liquidez e previsibilidade. Sem pensar muito. Posso deixar em renda variável? Não é o ideal. Como a gente já conversou, você pode ter uma surpresa não muito agradável caso você precise tirar o dinheiro, se esse imprevisto de fato acontecer. Uma opção muito comum, interessante, acaba sendo, por exemplo, o próprio Tesouro Selic, já que você tem liquidez, segurança e uma rentabilidade ali em linha com o CDI. Ou um CDB de liquidez diária, rendendo a 100% de CDI. Você resgata no mesmo dia e também não vai ter nenhum dissabor, nenhuma surpresa em relação ao resgate, diferentemente do Tesouro, não vai ter aquele risco do mercado estar fechado. Claro, você tem que respeitar o horário de resgate de cada instituição, de cada aplicação, mas normalmente você acaba conseguindo resgatar entre 10 e 17 horas, o que acaba funcionando para a maioria das pessoas. Então, por isso que ter em aplicações como CDB liquidez diária, Tesouro Selic ou fundos de investimento de renda fixa, por exemplo, acabam sendo uma boa opção para quem está buscando formar sua reserva de emergência. Até por isso, muitas pessoas ainda têm dinheiro aplicado, por exemplo, em poupança, que é justamente com esse intuito. Se algo der errado, eu posso tirar meu dinheiro da poupança, não pago imposto. Só que o detalhe, a poupança ela paga normalmente metade do que a renda fixa paga. A poupança hoje paga 6% ao ano, mais TR que é zero, enquanto que o CDI está pagando ali na média de 10,65% ao ano. Então é quase que o dobro do que você estaria ganhando na poupança. Não é que você não deva deixar dinheiro na poupança, caso, enfim, assim seja, pensando, por exemplo, uma coisa muito mais imediata. Mas o detalhe é que você tem outras aplicações, como por exemplo, diversos bancos digitais ou corretores que têm aplicações que te dão uma rentabilidade diária com um retorno maior do que a poupança. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam deixando, além da reserva de emergência, um valor muito maior em poupança. Então, o que poderia ser uma aplicação de renda fixa muito mais rentável acaba sendo não tão atrativo na poupança. Por isso que é muito importante comparar e refletir. Será que eu realmente preciso deixar esse dinheiro na poupança ou ter uma aplicação melhor com a mesma segurança e rentabilidade? Por exemplo, e liquidez. E claro, por mais que você consiga formar sua reserva de emergência com base nos seus vencimentos mensais, o quanto você ganha por mês, é muito importante você ter controle de quais são os seus gastos fixos, seus gastos variáveis, para que, novamente, caso algum imprevisto aconteça, você tenha uma flexibilidade maior para conseguir realocar o orçamento, por exemplo. Porque por mais que a gente saiba que a reserva de emergência consiga cobrir esses custos, o ideal é que você não mantenha também um padrão que você estava mantendo antes do imprevisto, porque talvez a reserva de emergência, se bem planejada, pode durar um prazo um pouco maior. Agora, se você manter o mesmo padrão e esse padrão for um padrão alto,
mas você vai ter muito menos flexibilidade para ajustar o seu orçamento. Então, por isso que é muito importante ter muito claro quais são os seus custos fixos, seus custos variáveis. São eles que vão te dar flexibilidade na tomada de decisão e um eventual ajuste até que um melhor cenário se apresente. E claro, se você está começando, enfim, as contas não estão tão arrumadas, você tem essa meta de uma reserva de emergência, enfim, você pode ter algumas opções, como, por exemplo, aproveitar o 13º, buscar fazer renda extra, por exemplo, para tentar formar o quanto antes essa reserva de emergência. Só depois de formada a reserva de emergência, você começa a pensar em investimentos de curto, médio e longo prazo, porque novamente, senão você vai estar subindo uma casa, subindo um prédio, o prédio do seu planejamento financeiro, da sua vida, da sua aposentadoria, da sua independência financeira ou sonho da casa própria, mas sem fundação. Então, se você está subindo um prédio sem fundação, a chance desse prédio cair é muito maior do que um prédio que tem a fundação, que tem as estruturas e as bases sólidas, mantidas e bem construídas. Nesse caso, a reserva de emergência. Ter um fundo de reserva de emergência é fundamental para a sua saúde financeira e não só financeira, sua saúde mental. Ela te protege contra imprevistos e te dá tranquilidade e te permite seguir também com seus investimentos de médio e longo prazo sem interrupção, sem ter que sair queimando a carteira, vendendo ativo de qualquer jeito. Vamos lá, recapitulando. A reserva de emergência é para situações de imprevistos. Ponto 2. O ideal é que você tenha de 6 a 12 meses da sua renda mensal investidos na sua reserva de emergência. 3. Invista em aplicações seguras, com alta liquidez e previsibilidade, como o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária ou um fundo de investimento de renda fixa, com resgate imediato também. E acima de tudo, use a reserva de emergência apenas em emergências reais. Como eu já comentei, não pense em usar a reserva de emergência para alguma eventual oportunidade, que novamente você vai estar minando e tirando um pilar fundamental da construção do seu planejamento financeiro. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, dica do dia: comece hoje. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais dicas como essa. E até a próxima.